Pep Guardiola é inegavelmente um dos treinadores mais influentes e bem-sucedidos da história do futebol. Sua filosofia de jogo e habilidades de moldar a equipe é de encantar a todos os admiradores do futebol pelo mundo. No entanto, nem tudo foram flores ao longo de sua carreira. Como qualquer outro ser humano, ele cometeu erros em suas escolhas. E nesse vídeo vamos citar as piores contratações do treinador. Começamos com Benjamin Mendy. Talvez o atleta tenha sido a pior contratação de Pep Guardiola. O jogador foi um fracasso total de Guardiola, no quesito esportivo, financeiro e de reputação. Dificilmente Pep imaginaria que a assinatura do jogador francês no verão de 2017 por 57,5 milhões de euros, estabelecer a transferência recorde para um defensor na época, o levaria o clube a enfrentar uma ação judicial por causa do atleta. Benjamin teve uma temporada incrível no Mônaco. Tornou-se campeão e ajudou o time a chegar às semifinais da Liga dos Campeões. Sua combinação de velocidade, habilidade técnica e força física o tornaram um candidato ideal para a posição de lateral do City. No entanto, em Manchester, o francês sofreu várias lesões. Logo após sua chegada, ele rasgou os ligamentos cruzados e ficou de fora por 6 meses. Depois ele teve problema no menisco e uma lesão crônica no joelho, o que impediram de jogar regularmente. Mendy estava sempre se recuperando, mas ajudava a manter o ambiente descontraído no vestiário. No entanto, houve preocupações crescentes sobre os problemas de Mendy fora de campo em 2019, o que fez Guardiola responder sobre o jogador em coletivas diversas vezes. Os jogadores são adultos o suficientes para saber o que estão fazendo, respondeu o treinador. Sobre como ele se sentia sobre Mendy se divertir em uma boate na noite anterior a um jogo, ele disse: "Eu não sou o pai dele. Eu gostaria que ele fosse para a cama mais cedo, mas eu não controlo essas situações." No entanto, 10 acusações de estupros foram movidas contra Mendy, o que levou a ser preso, mas solto em seguida após pagamento de fiança. Embora todas as acusações tenham sido retiradas 2 anos depois, o estrago à reputação do clube, principalmente ao atleta, foi grande. Após o término do seu contrato, o atleta foi dispensado, assim ficando livre. Atualmente, com 29 anos, ele está tentando reviver sua carreira no modesto clube francês Lorient. Martin Cáceres. No verão de 2008, o Barcelona pagou 16 milhões de euros ao Villarreal por esse talentoso defensor uruguaio. Naquela época, era muito dinheiro para um jogador de sua posição, mesmo com excelente performance e boa reputação. No entanto, Cáceres não foi útil para o treinador, que preferiu Gerard Piqué Puyol naquele ano. Sem contar que o Barcelona tinha um respaldo de experientes defensores como Rafael Marques e Gabriel Milito. Cáceres ficou sem espaço e após um ano foi emprestado. Não se pode dizer que o atleta falhou completamente, pois ainda era um jogador de seleção uruguaia na época e jogou em times como Juventus, Sevilha e Lazio, mas não funcionou para Pep Guardiola no Barcelona. Curiosamente, esses não foram os últimos fracassos do Barcelona no mercado durante o tempo de Guardiola. No verão de 2009, eles compraram 2 brasileiros por uma quantia significativa. Henrique, zagueiro, por 8 milhões de euros e Kerris, um atacante, por 14 milhões de euros. Guardiola imediatamente anunciou que ambos seriam emprestados, já que não contava com eles. Como resultado, anos depois, ambos deixaram os clubes como atletas livres. Outra contratação decepcionante de Guardiola foi Mário Götze. Mário entrou no futebol profissional aos 17 anos. Imediatamente se tornou um jogador-chave no Borussia Dortmund, logo na primeira temporada, conquistando um campeonato. Quem sabe como a trajetória do garoto prodígio alemão teria sido se não tivesse decidido se mudar para o Bayern de Munique, depois de apenas 2 temporadas. O Bayern pagou 37 milhões de euros por ele e lhe deram um salário de 10 milhões por temporada. O alemão acreditava que, considerando tudo isso e seu inegável talento, automaticamente ele teria um lugar garantido no time titular. No entanto, Guardiola tinha uma opção diferente. Götze estava atrás de Thomas Müller em muitos aspectos, e quando percebeu que não estava sendo considerado como titular, sua motivação desapareceu completamente. Pep dizia a Götze que ele era parte indispensável da equipe
e que cada jogador era importante. Assim também vale ressaltar que tem mais 7 jogadores no banco, mas para Götze, mais 7 jogadores no banco soava apenas como uma linda frase de Pep Guardiola. O jovem perdeu o interesse pelo jogo, apesar de ter marcado o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 2014. Ele não conseguiu realizar o seu potencial no clube, sendo assim mais uma decepção do treinador. Cláudio Bravo. Muitos não entendiam por que Guardiola no Manchester City tinha uma abordagem tão preconceituosa em relação a Joe Hart, que era considerado um jovem grande goleiro inglês e um dos melhores goleiros da época do mundo. Mas tudo se resumia a uma coisa simples. Apesar de toda a agilidade e habilidade com as mãos, quando se tratava em jogar com os pés, o atleta era terrível, na percepção de Guardiola. Após trabalhar com Valverde e Neuer, Guardiola considerou isso inaceitável. Assim, a carreira do goleiro inglês sob o comando do treinador estava fardada ao fracasso. O Manchester City fez uma proposta a Bravo, que havia tido 2 ótimas temporadas com o Barcelona. Apenas 2 fatores o incomodavam. Bravo já tinha 37 anos e só tinha atuado pela La Liga, mas a segurança e experiência de Bravo, juntamente com as suas habilidades com os pés, parecia superar essas diversidades. No entanto, desde o início, Bravo teve dificuldade na Premier League, cometendo muitos erros e permitindo gols desnecessários. Na primeira temporada, ele manteve seu gol em branco apenas em 6 partidas, e o Manchester City terminou em 3º lugar no campeonato. Devido ao seu péssimo rendimento, algo precisava ser feito. Assim, um ano após a transferência de Bravo, o City contratou o Edson do Benfica, que imediatamente empurrou Bravo para o banco de reservas, onde ele permaneceu por 3 anos antes de se mudar para o Betis como jogador livre. Assim, mais um jogador entra na lista de decepções do treinador. A passagem de Zlatan pelo Barcelona durante a temporada 2009-2010 não foi tão bem sucedida como muitos esperavam, e há várias razões que contribuem para isso. O Barcelona de Pep Guardiola era conhecido por sua filosofia de jogo de posse de bola e pressão alta. Ibrahimovic, por outro lado, era um atacante mais físico e com características de jogo diferentes dos atacantes que costumavam ser usados no sistema de Guardiola. Sua presença no time muitas vezes exigia uma mudança na tática, e o que nem sempre funcionava bem. Como sabemos, Ibra é um jogador que gosta de ser o centro das atenções e tem um papel de destaque na equipe. E no Barcelona, Lionel Messi era um jogador mais destacado, o que poderia ter causado algum atrito. Há relatos que houve um desentendimento entre Ibrahimovic e Pep Guardiola durante a temporada, o que levou ao relacionamento difícil entre o treinador e o jogador. Isso pode ter afetado o desempenho de Ibrahimovic e sua adaptação ao sistema de jogo de Guardiola. O atleta também sofreu com lesões durante a sua temporada no Barcelona, o que afetou sua consistência e tempo de jogo. Em geral, a combinação de diferentes estilos de jogo, desentendimentos internos e questões de adaptação contribuíram para a passagem de Ibrahimovic pelo Barcelona não fosse tão bem sucedida quanto se imaginava, e assim se tornando um fracasso para Guardiola. Amigos, e assim encerramos mais um vídeo. Não esqueça de curtir se gostou e seguir o canal para mais conteúdos relacionados ao futebol. Obrigado a todos e até mais.